Olá! Existem várias formas de estudar e aprender. Assistir aulas é somente uma delas. Para que o estudante não se torne apenas um figurante, mas seja um personagem central na construção do saber, uma das estratégias de ensino-aprendizagem é o seminário. Como aluno, participei de vários. Como professor, até perdi a conta de quantos foram feitos em nossas turmas. Quantos temas fascinantes discutimos e aprendemos juntos. Mas nem sempre paramos para estudar o que é mesmo um seminário. Este vídeo é uma oportunidade para isso. Nesta primeira parte, vamos conhecer de onde vem esse nome e em que sentido ele pode ser utilizado. Vamos saber o que é um seminário e o que ele não é. Quais seus objetivos, suas modalidades e a que temas ele pode ser aplicado. E vamos ver ainda como evitar os erros mais comuns que podem ocorrer num seminário. Porque o seminário é uma sementeira de conhecimento. A própria origem da palavra seminário já aponta para essa ideia de sementeira, já que vem do latim semen, que significa semente, e seminarium, por sua vez, significa viveiro de plantas. Daí que seminário é essa estratégia de ensino-aprendizagem que vai muito além de uma exposição. É um momento muito mais fecundo de pesquisa, de discussão, de debate. E o termo seminário também pode ser utilizado no sentido de um evento, de um congresso, seja científico, cultural ou tecnológico. Para saber o que é seminário, podemos começar dizendo o que ele não é. Nós já dissemos que ele não é apenas uma exposição. E muito menos pode ser um monólogo dos alunos em substituição ao monólogo do professor. Quantas vezes nossas aulas expositivas ficam muito no monólogo? E às vezes até no monólogo monótono. E a única saída de alguns alunos é ficar cochilando ou ficar fazendo outras coisas com o pensamento longe, porque ninguém aguenta ser o tempo todo escutador de aulas. Então, não é o professor dizer, agora eu vou deixar de falar, e ficar sentadinhos é que vão fazer o monólogo deles. Muito longe disso. Também não pode ser uma elaboração feita de qualquer jeito, de improviso, de fazer um roteirozinho para depois fazer uma apresentação. Não é falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não é você se confiar que vai chegar na hora e vai falar, e você acha que é um bom orador, que fala bem, e com aquilo você vai influenciar o professor para lhe dar uma nota. Também seminário não é isso. Vimos o que o seminário não é. Mas o que é mesmo um seminário? O seminário compreende 3 momentos distintos. O primeiro, o momento da pesquisa. Os alunos vão fazer suas leituras, procurar material sobre determinado tema. Só depois que há essa pesquisa é que eles devem se reunir normalmente em grupos para fazer a discussão desse material. E essa discussão normalmente não é feita no momento da aula, na sala de aula. Pode ser feita essa discussão na casa de algum componente do grupo ou em algum outro local que eles marcarem para compartilhar aquilo que foi pesquisado e para se discutir, para reelaborar, para organizar até a forma que depois vai ser feita a apresentação e o debate. O terceiro momento, esse sim, vai ser a culminância do seminário. É feito em sala de aula, nele vai haver a exposição, mas a exposição não deve tomar todo o tempo do seminário. Deve ser reservado um tempo para as perguntas do restante da turma, para que haja um debate mesmo daquele assunto e um aprofundamento, esse enriquecimento do tema do seminário. Por isso a gente diz que o seminário é essa estratégia de ensino socializador, que faz com que se trabalhe em grupo, faz também com que as pessoas aprendam a respeitar o pensamento do outro, aprendam a ouvir, também aprendam a argumentar e contra-argumentar,
Daí ser esse momento muito enriquecedor, ser mesmo essa sementeira de ideias. E para nos ajudar a compreender esse processo de pesquisa, de discussão, de respeitar o argumento alheio, eu convido você para assistirmos juntos a um depoimento do professor Pedro Demo a respeito de um tema que tem a ver com essa questão de pesquisa, reelaboração do conhecimento e se relaciona também com o seminário. É fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então pesquisa tem um lado obviamente ligado a aprender bem. Aqui no Brasil tivemos uma sorte. O CNPq inventou de repente um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que esse aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico. Esse aluno aprendimento, eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Quer dizer, você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer, não é? Ler nas entrelinhas e tal. Nós temos essa imensa habilidade que aparece então nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. Saber convencer sem vencer, fundamentar sem ser dono da verdade, ter outro como parceiro, pesquisar e elaborar, interpretar, reconstruir. Tudo isso está muito em sintonia com a ideia de seminário, que tem como objetivos levar essa discussão, essa reflexão, pesquisar e ensinar a pesquisar, formar muito mais do que informar
Saber trabalhar em grupo, que é coisa diferente de dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo a gente pode, na sala de aula, fazer determinadas dinâmicas, até lúdicas, até como brincadeiras, como formas de aprendizagem, como técnicas de aprendizagem importantes. Mas é diferente de saber como trabalhar em grupo, que tem toda uma sistemática diferente do trabalho individual. E aí, nesse trabalho todo, aí nós vamos sistematizar fatos, vamos reformular problemas, identificar até novos problemas e novas soluções, e fazer uma análise crítica com muita honestidade intelectual. Pelo menos esse deve ser o norte de todo bom seminário. E tudo isso tem a ver com aquilo que o professor Pedro Daime nos disse, de saber pesquisar e elaborar com humildade, com modéstia, e aí fundamentar sem querer ser dono da verdade. Há várias modalidades de seminário. Ele pode ser feito somente por um estudante, ou pode ser feito por um grupo, e esse grupo escolhe um relator, alguém que vai expor quais foram as conclusões que esse grupo chegou, ou pode também ser feito com todos os estudantes daquele grupo apresentando a parte do seu seminário. Eu gosto muito de fazer seminário em que todos do grupo têm um tempo para fazer sua apresentação, que é uma forma de que todos possam participar, todos que tenham uma oportunidade de estar ali diante dos seus colegas, mostrando o seu valor, o que é importante para todos nós. Os temas que podem ser apresentados no seminário são, eu diria, infinitos não, porque vai haver sempre uma finitude nos temas, mas são os mais variados possíveis. E a gente pode aplicar essa técnica a qualquer área do conhecimento. No nosso caso de direito, nós tanto trabalhamos como temas que fazem parte já do nosso conteúdo programático, para fazer um aprofundamento desse tema, ou aqueles temas que são complementares. E também, nós incentivamos muito que os alunos tragam temas novos. Temas são discutidos atualmente até em outras universidades, coisas novas que possam ajudar a reformular novas ideias a respeito do direito. Quais os erros mais comuns que podemos cometer no seminário? Primeiro, quando não planejamos bem, não organizamos bem esse seminário. Quando o grupo não treina, não ensaia, não faz um ensaio desse seminário. E na hora de apresentar, fica nítida a desarticulação, como se fosse cada um por si, fazendo de forma muito improvisada, porque não houve o planejamento. E boa parte das vezes, se todos os membros do grupo vão apresentar, um expositor quer falar mais, quer aparecer mais do que outros, isso também vai denunciar essa falta de planejamento e de organização. Também a organização quanto ao tempo. É muito importante que a gente se planeje o tempo que é dado, se é dado para um grupo de 5 alunos, um tempo, por exemplo, de 50 minutos, para ficar 10 minutos para cada aluno, e então a gente deve respeitar rigorosamente aquele tempo. Sempre a gente vai querer falar mais do que o que a gente gostaria de falar, mas qualquer discurso vai ter um tempo para terminar. Não adianta a gente querer falar excessivamente. Respeitar o tempo é fundamental em qualquer apresentação que se faça, até sob pena de a gente ser prolixo e começar a cansar o auditório. Daí não há necessidade de ficar explicando excessivamente ou desnecessariamente determinadas matérias. Às vezes até como se a gente quisesse explicar uma piada, né? E aí a piada fica sem graça. Outro problema é quando, por falta também de organização, nós não colocamos o seminário numa determinada ordem lógica. Qualquer discurso, qualquer exposição vai ter necessariamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa conclusão não precisa ser necessariamente conclusiva, pode ser uma conclusão inconclusiva.
o professor Pedro Demo disse que muitas questões nós vamos deixar abertas, deixar mais com interrogações. Mas é importante que haja a organização, que a apresentação do seminário, que a organização dele tem um começo, um meio e um fim. E também quando falta a indicação da bibliografia, até para que os outros alunos da turma possam querer se aprofundar nesse tema do seminário. Geralmente eu gosto até que os alunos mandem já algum material antes do dia do debate, para que os outros alunos possam também se preparar para a aula, eles possam também preparar a aula. Afinal de contas, a questão de preparar a aula não deve ser somente uma tarefa do professor, mas também dos alunos. Nós vamos ficar por aqui nessa primeira parte sobre seminário. Depois vamos continuar ainda falando de seminário, mas destacando alguns pontos específicos sobre a questão da apresentação oral. Até a próxima!